Boa noite. Na última live, nós abordamos o problema da justiça social. O problema ou a solução, né? Depende do ponto de vista que a gente olha para o assunto. Eu falei para vocês que a justiça social tem muito a ver com a liberdade e com a igualdade das pessoas, né? E quero abordar outros vieses, né? Outros pontos de vista em relação à questão da liberdade e da igualdade. Então, nós vivemos numa sociedade. Todo mundo mora numa cidade, mora numa vila, né? Faz parte de uma sociedade. Se nós moramos numa sociedade, qual é o pressuposto lógico? É que nós somos sócios. E como nós somos sócios, nós temos nossos direitos e temos nossos deveres. Tem muita gente que pensa que é mais correto, é mais justo viver de uma forma como se fosse um lobo solitário, né? Que não tá nem aí para nada, não quer saber da sociedade, não quer saber da economia, não quer saber da política, não quer saber de nada. Mas talvez essa não seja a melhor forma de se viver, né? Essa questão da justiça social mesmo, né, que eu acabei não falando na live passada, a justiça social ela só ocorre quando se dá um perfeito equilíbrio entre a liberdade e a igualdade das pessoas. Por que se fala muito assim em países de primeiro mundo, né? Países desenvolvidos? É porque esses países eles conseguiram equilibrar melhor a diferença entre a igualdade e a liberdade das pessoas. Já os países subdesenvolvidos, né, como é o caso do Brasil, onde nós vivemos, há grandes disparidades entre a igualdade e a liberdade. Aqui a liberdade ela é muito maior, né? E aí a gente poderia pensar melhor, né? A quem favorece mais uma sociedade que privilegia mais a liberdade do que a igualdade? A quem favorece mais? Você já pensou nisso? Imagina aí, as pessoas ricas, as pessoas poderosas, as pessoas inteligentes, elas gostam mais de uma sociedade mais livre ou de uma sociedade mais igualitária? É lógico que as pessoas que foram dotadas de maiores condições naturais, né? E tem mais, foram dotadas de herança, por exemplo, foram dotadas de sabedoria, de inteligência, de esperteza, elas vão querer viver numa sociedade que elas tenham maior liberdade. Maior liberdade sobre quem? Sobre as pessoas que não têm tantas qualidades assim, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, as pessoas mais bestas. É o que acontece no Brasil, né? A nossa desigualdade ela é muito forte. E a nossa desigualdade social e econômica ela não é de hoje. Desde que o Brasil foi descoberto. Daria para a gente fazer até uma próxima live falando sobre os motivos, as razões da grande desigualdade social e econômica que acontece no Brasil. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre essa questão da liberdade, né? A pessoa que tem mais dinheiro, ela usufrui muito melhor da liberdade de uma pessoa que não tem, do que uma pessoa que não tem. A pessoa que tem dinheiro, ela pensa assim: hoje eu não vou comer aqui em casa não. Tenho dinheiro mesmo, vou comer fora, vou comer no restaurante. Ah, essa camisa minha tá meio enxovalhada, essa camisa minha já tá um pouco desgastada, eu vou comprar outra. Compro outra roupa. Vou trocar de carro. Tem dinheiro, vou trocar de carro. Tenho dinheiro,
vou viajar. E como eu tenho muito dinheiro, eu não vou ficar viajando aqui pelo Brasil, não. Eu vou para a Europa, vou para os Estados Unidos, vou conhecer o mundo. Então, vocês estão notando assim que o poder de liberdade, de ação, de um rico, ele é muito maior do que o do pobre? O pobre, coitado do pobre, o que o pobre faz? Com a sua pouca liberdade, com o seu pouco dinheiro. Meu Deus, será que hoje eu vou ter dinheiro para almoçar? Ou eu vou ter que escolher entre almoçar e jantar? Será que eu vou comer carne hoje ou eu vou comer só um ovo? Poxa, minha camisa rasgou, minha calça rasgou. Tenho dinheiro para comprar outra? Não tenho liberdade. Vou ter que costurar e utilizar essa roupa mesmo. Então essa questão da liberdade e da condição econômica, ela faz toda a diferença na vida das pessoas. E o que acontece num país muito desigual, numa sociedade muito desigual? Os ricos, né, os poderosos, eles acabam se dando bem sobre os mais pobres e têm uma liberdade muito maior e eles vão querer manter esse sistema, eles vão querer manter essa diferença. Não vão querer acabar. Dizer assim, não, agora eu vou repartir meus bens com os pobres, agora eu vou doar. Não. O máximo que um rico faz é doar uma esmola, né? Para ele já é muito. Ele doa a esmola, ele acha que ele já vai para o céu, né? Então, aqui no Brasil, nós temos essa luta, né, para diminuir a desigualdade social e econômica, de forma que a gente consiga transferir o dinheiro, o poder das classes mais ricas para as classes mais pobres. E aí, quando a gente se fala em justiça social, a gente está falando disso. Ter essa capacidade, a sociedade, né, o país, o Estado, ter essa capacidade de fazer esse equilíbrio entre a liberdade das pessoas e a igualdade das pessoas. Essa é a nossa luta, né? As pessoas às vezes não... Os mais pobres, né, como eu falei na outra live, coitados. O pobre trabalha, acorda cedo, acorda muito cedo, 4, 5 horas já está de pé para trabalhar. Trabalha o dia todo, porque ele é explorado mesmo, né? Tem que trabalhar, se não trabalhar não come. Chega em casa cansado e às vezes vai dormir. No outro dia a mesma coisa, segunda a sábado nesse regime. E aí, como ele, coitado, já passa a semana toda sofrendo, o que ele faz no final de semana? Ou mesmo durante a semana, durante aquele jogo que tem na quarta-feira. Ele vai tomar uma cerveja, vai tomar uma cachaça, para poder dar aquela viajada, né? Sair até um pouco dessa realidade dura e desaparecer um pouco. E aí ele não se toca que não é por aí que ele vai resolver os problemas dele, entendeu? Ele não consegue enxergar. É como se ele estivesse dentro de um buraco. Entendeu? Ninguém lança uma corda para ele, ninguém avisa para ele que não é o melhor sistema, não é a melhor saída. É que ele é sócio. Ele é sócio. E como sócio, ele tem direitos. Tem deveres também, né? Mas tem direitos. E que um dos direitos dele é o voto. Né? O pobre às vezes não tem consciência do voto dele. E que ele muitas vezes ele acha até bom ser explorado. Ele acha que riqueza, ele acha que poder é bênção, né? Acha que a pessoa foi abençoada. E ele acha que o sistema que ele vive como pobre foi Deus que permitiu, foi Deus que quis que ele fosse pobre. Quando na verdade não tem nada a ver, né? A pessoa só é rica, ela só é rica se ela está tirando de alguém, porque a riqueza não cai do céu, não. A riqueza é conquistada. As riquezas que nós temos no mundo são essas que estão aqui. Elas estão circulando em nosso meio. Então, para uma pessoa enricar, alguém tem que colaborar com isso, alguém tem que ceder. E aí, voltando àquele velho binômio, né, da liberdade e da igualdade,
Quem tem mais liberdade, quem tem mais poder, vai sempre mandar mais e nunca vai querer dividir o que tem com aqueles que não têm. E aí nós já estamos já há 525 anos nesse lenga-lenga. É interessante, o povo não se toca nisso, né? Mas a burguesia, os donos do poder, entregaram a cereja do bolo de mão beijada para o povo. Quando eles disseram assim, ó, cada pessoa vai valer um voto. Quando eles disseram isso e colocaram na lei, colocaram na Constituição, não sei se eles têm uma ideia correta do que eles estavam fazendo, sabe? Mas eles entregaram esse poder na mão do povo, dizem assim, ó, cada pessoa, cada cidadão maior de 18 anos e acima de 16 anos é voluntário, né? Vai ter direito a um voto. Então, o voto de uma pessoa muito rica é igualzinho o voto de uma pessoa miserável. E quem é a maioria? Não são os pobres que são a maioria? Por que os pobres não se juntam e não tomam o poder? Por quê? Vocês já pensaram nisso? Nós vivemos numa democracia. Governo do povo, pelo povo, para o povo. Um voto. O voto do rico é o mesmo voto do pobre. Os ricos são minorias. Bem minoria mesmo. Eles são poucos, mas ganham muito e têm muito poder. E os pobres são muitos e ganham pouco. Mas imagina se o povo tomasse consciência. Consciência política. Consciência da sociedade, consciência do local onde ele vive. E dissesse assim, puxa gente, nós somos maioria, nosso voto é igualzinho a um voto do rico, por que nós estamos votando para eleger sempre os ricos, sempre os poderosos? Por que o Congresso Nacional está tomado de empresário, de banqueiro, de latifundiário, e eu vivo aqui na miséria? Será que se o povo fosse legislador, ele ia aceitar dar um salário mínimo de R$ 1.518 para o pobre, e dar um salário máximo para o servidor público, por exemplo, ministro do STF, deputados, senadores, de R$ 46 mil? Será que se o povo tivesse no poder, assumisse o Congresso Nacional, o povo com maioria, né? O povo é a maioria. Imagina que o povo desperta, amanheceu um dia, o povo, todo mundo despertou. Olha, nós vamos votar agora em nós. Vamos eleger gente nossa, que tenha consciência e vai lutar por nós. A coisa se inverteria tranquilamente, não se inverteria, não? Por que não acontece isso? Vocês já pensaram? É por conta disso. É porque os mais pobres, além de serem mais pobres, eles não têm visão. A visão deles é distorcida. Distorcida de maneira de propósito, sabe? Esse fato da pessoa ter que acordar muito cedo e dormir muito tarde, já é uma forma de alienação. Alienação de quê? Alienação da pessoa. Ela não consegue saber como é que ela vive, para que ela vive, qual o objetivo da vida. Esses temas para ela não se importa, não. Ela fala assim, não quero saber de política, não. Política, não. Fala de negócio de política, não. Fala comigo disso, não, que eu não gosto disso, não. E aí, esse tipo de pensamento invade, né, a cabeça dos mais pobres, e eles não têm o discernimento, não conseguem ver que um voto de um pobre é igual ao voto de um rico, que eles podem mudar, virar a situação. Eles podem mudar completamente a situação. Faço uma live dessa, né, esclarecendo as pessoas, tentando mostrar essa realidade, que é bem simples, né? Tem coisa mais simples do que o que eu falei aqui? Não falei, acho que eu não falei difícil, eu falei, acho que de maneira clara, de maneira direta, sem arrodeios. Mas as pessoas não conseguem, mesmo assim você falando abertamente, você mostrando, as pessoas mais pobres, elas têm dificuldade de entender isso, sabe?
elas não... Elas ficam, sei lá, são meio que escravas. Lembra na época da escravidão? Como que os escravos eram mais fortes, eram maioria, e como que eles conseguiram aceitar a escravidão? A não ser por um processo de alienação muito forte. Eles podiam arrebentar a senzala, arrebentar os grilhões, matar todos os capatazes, né, que eram bem poucos. Poderiam. Por que não fizeram? Por que teve que vir uma princesa, Isabel, para poder acabar com a escravidão? É por conta disso, porque gera-se uma cegueira coletiva nas pessoas. As pessoas mais pobres, como elas também não têm estudo, né? O nível de conhecimento delas é muito baixo. A verdade para elas é aquela vidinha delas. Trabalhar, ter filho, tomar uma cachaçinha, se distrair, assistir o BBB, assistir a novelinha, assistir o joguinho, né? É isso que a maioria dos pobres se contenta, é assim que eles levam a vida. Né? O pobre não está interessado, não quer saber de reunião de pais e mestres na escola, não quer saber de reunião de bairro, não quer partido político, não, partido político Deus me livre, não quero saber de partido político, não. Saber de sindicato? Não, sindicato não quero saber não. Então, o que acontece? Os mais ricos, os mais espertos, as pessoas que estudaram, né, que poderiam esclarecer, poderiam ser pessoas mais generosas, né, poderiam ser pessoas mais gananciosas, porque elas tiveram estudo, né, tiveram a oportunidade de estudar, tiveram a oportunidade de conhecer, tiveram a oportunidade de ampliar a visão. Então, por que elas não reconhecem que precisa dividir mais o poder e dividir mais a riqueza com os mais pobres e assim a gente conquistar um país de primeiro mundo? Porque também há muita cegueira nesse meio poderoso entre as pessoas ricas. Há muita ganância, há muita disputa, há muita vaidade, entendeu? E a vaidade, ela acaba cegando também as pessoas. Assim como o pobre tem a cegueira da falta de estudo, da falta de compreensão do mundo, o rico também tem a sua cegueira, que é a sua vaidade, né? Que é a disputa com o vizinho, a disputa com o colega. E aí, pessoal, a gente tem dificuldade de se livrar dessa grande desigualdade que há no nosso país, que há no nosso meio. Então, falta consciência dos dois lados, sabe? Tanto do lado dos mais ricos, como do lado dos mais pobres. Muitas vezes eu vejo as igrejas, né? As igrejas poderiam talvez ajudar a despertar mais a consciência das pessoas, mas as igrejas funcionam muitas vezes como sistemas, estruturas que vão simplesmente se conformar, manter tudo do jeito que aí está. Vocês acham que a igreja não apoiou a escravidão? Assim como a igreja apoiou a escravidão, ela está apoiando a desigualdade social que existe hoje. Então, uma live dessa aqui ajuda a despertar a consciência de muita gente. Só que pouca gente vai ter acesso a uma live dessa. Pouca gente vai poder ouvir essas verdades. Não sei nem se ouvindo eles conseguem entender. E conseguindo entender se eles conseguem mudar alguma coisa. Porque uma coisa é você entender. A outra coisa é você ter capacidade de agir e modificar aquela situação. Entendeu? Então, assim, não quero desesperar, não. O Brasil já mudou muito, né? Eu tô com meus 50 anos, tô completando 50 anos esse ano, e já vi coisa muito pior. Eu sou nordestino, nasci em Aurora, lá no Ceará, no interior do Ceará, e já vi as pessoas saqueando mercado, saqueando... antigamente tinha uns depósitos do governo que abastecia alimentos e as pessoas com fome iam lá e saqueavam. Né? Hoje, graças a Deus, já mudou bastante. Mas ainda falta muito para mudar. Tomara que a gente, devagarzinho, né,
uma pedrinha aqui, colocando uma pedrinha sobre a outra, um tijolinho sobre o outro, as gerações vão se conscientizando e o Brasil consiga equilibrar melhor essa distância que há entre a igualdade das pessoas e a liberdade das pessoas. Enquanto não houver esse equilíbrio, nós nunca vamos poder falar assim numa justiça social. Nós vamos ver violência, nós vamos ver gente se dando bem sobre as outras e gente sendo explorado, como a gente... Só o que a gente vê é isso, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por essa oportunidade de estar me expondo um pouquinho para vocês, falando dessas coisas do dia a dia. É que muitas vezes a gente não consegue nem parar, nem para sentar, nem para conversar um pouco, para saber como que as coisas são, como que as coisas deveriam ser, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Daqui uns dias, daqui um tempo eu volto, faço uma nova live. O objetivo maior é a gente abrir mais a mente das pessoas. Sair desse mundinho, sair dessa vidinha. O mundo assim tem muita coisa pra gente explorar, muita coisa. Então basta a gente querer, né, querer sair da situação que a gente tá para ir para uma situação que todo mundo possa viver melhor. De uma maneira mais honesta, de uma maneira mais justa. Muito obrigado, boa noite a todos.